onde a alma e a fluência se encontram para te fazer aprender inglês de verdade ou te travar. A alma como um canal de te fazer avançar, fluir ou até mesmo te paralisar. Bora para a nossa live de inglês com Bíblia, dessa vez focados em alma. Vamos estar vendo Romanos 12 e alguns outros versículos aqui. Enquanto isso, o que eu vou te pedir é, deixa o seu like e já compartilha essa live com quem também gostaria de aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um tanto quanto curioso. Bora começar a nossa live de hoje. Vou fazer a apresentação da tela e também já avisar, inclusive, que problemas aconteceram aqui com o nosso link anterior. Inclusive, eu estou até no mudo, sem perceber aqui. So, let's go! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você está assistindo a gravação ou ao vivo aqui comigo. Bora para mais uma live e aprender muito mais. So, people, bora lá. Nossa alma, ela tem, quem assistiu o vídeo de ontem, ela tem o poder de nos paralisar, ou o poder de nos levar para frente. E o meu objetivo aqui é te fazer desbloquear através da fé e também do conhecimento da neurociência linguística. Vamos começar a renovar a nossa mente para aprender inglês de verdade. Então, vencendo o medo, a comparação, perfeccionismo, Romanos 12, 2, 2 Timothy 1, 7, Exodus 4. E é o tema de hoje, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e disciplina. Esse é o nosso tema principal e vamos começar com Romans 12, verse 2. Fazendo a leitura como de costume, para que vocês façam a prática de pronúncia e depois nós vamos para vocabulário e os demais temas a ser trabalhados no versículo, ok? So, Romans 12, 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu só confirmar uma coisa para quem está assistindo aqui, tanto gravação quanto ao vivo. Nós temos o material da aula de hoje que eu já enviei com antecedência. Na verdade, eu deixei no link anterior para download e eu não sei se alguém conseguiu pegar. Mas quem está assistindo a gravação facilita que vai estar neste vídeo aqui, ok? Então, quem conseguiu já consegue acessar, já vai me avisando. Hello, hello! Bora lá! Alguém ficou com alguma dúvida de pronúncia? Me fala. Se não, a gente vai continuando aqui, ok? Só estava jogando o chat pro outro lado. Good evening. Do not conform to the pattern of this world. Ou pattern. As duas pronúncias estão corretas, ok? Do not. Então, a gente viu em algumas aulas anteriores. Do not, imperativo, onde eu estou falando não faça alguma coisa. Então, não, do not conform. Então, não se conforme, aí fica fácil, conforme, to the pattern of this word. Esse versículo é até bem conhecido. Não se conforme com o padrão
of this world. Desse mundo. Até que é fácil, né? Versículo conhecido, assimilação, facilita bastante a nossa vida. But be transformed by the renewing of your mind. But, mas, porém, be, seja, ser ou estar, be transformed, transformado. Aqui parece e é transformado by the, por, a, por o, por meio, por intermédio de. Então, esse by vai trazer a origem, a fonte, a forma, ok? Que alguma coisa é feita. Por exemplo, eu posso falar a book by Rebecca. Significa que quem escreveu foi eu. Foi Rebecca. Ok? So, let's keep going. Renewing of your mind. Renewing, a gente vem do renew, de renovar. Não é seja transformado, no caso aqui, pela ação, pelo ato de transformar. Então, a gente tem um verbo após uma preposition que me faz com que eu coloque ele, essa ação, entre com ing. Então, por isto, essa ação aqui está com renewing of your mind, porque eu estou falando de uma ação que está vindo após uma preposition, que no caso ali em cima, by. By renewing of your mind. Então, seja transformados por ou pela, no caso, renovação. Pelo renovo, o ato de renovar, tá ok? Então, ato, ação de of your mind. De sua mente. Então, deixa eu acertar aqui para o nosso português o trecho de cima. Pelo ou pela. Then you will be able to test and approve them. Então, you will. You will, futuro. Então, temos o modal verb will, que está nos jogando o verbo para o futuro. O verbo é jogado para o futuro, ou a gente pode só adaptar a frase com a ideia de futuro. Então, o que eu gosto de fazer é will be é o nosso verbo. No caso, a pessoa que é o you. Então, você, be, ser ou estar. No caso, ser, will be, será. Joguei para o futuro. Will be, será able. Able, a gente vai trazer mais de uma possibilidade de tradução. Uma delas é para aptidão. Então, você será apto, capaz. São duas formas bem comuns para descrever able. Inclusive, able fica para uma outra aula. Ele é uma palavra em que pode trazer aí várias outras possibilidades. Então, ele traz a ideia da possibilidade de alguma coisa. Então, por exemplo, possible, esse able, é esse mesmo daqui, só que ele está entrando como um sufixo, ok? Mas bora focar aqui que ele não está como sufixo nesse caso. Então, você será apto, capaz de alguma coisa, to test and approve, de testar e aprovar. O que? Alguma coisa que está ali embaixo. What God's will is. Na nossa última aula de João, a gente falou sobre possessivos. Eu falei até da casa, da mãe, etc.
aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem God's will, alguma coisa que pertence a Deus. E aí que costuma ter muita dúvida, principalmente quem está lá no início aprendendo. God, a gente já sabe tudo de novo. Acontece, eu não sei, eu esbarrei aqui em algum lugar. Deve ter desconectado alguma coisa. Então, vamos lá. Vou só escrever aqui rapidinho. Do not conform to the pattern of this world. Não se conforme com o ou ao padrão desse mundo. But be transformed by the, mas seja transformado por, pela ou pelo alguma coisa, renewing of your mind. Então, o ato de renovar, verbo, a ação, renovar, renovo, eu usei aqui. Então, a gente tem a ideia do ato, ação de fazer alguma coisa, no caso de renovar, do renovo da sua mente. Then, you will be able to test and approve. Então, você será capaz de testar e aprovar alguma coisa que a gente ia falar aqui agora. Bora lá. What God wills is. God's will is. Então, o que is está lá na frente, mas eu vou colocar aqui na frente. O que é? O que? God's will. Will, que é aqui eu estava falando, que muitas vezes confunde o aprendiz, porque eu acabei de falar que o will é um modal verb que joga o verbo para o futuro. Ele joga o verbo para o futuro, certo? Certo. Mas will, antes dele ser um modal verb, ele também é uma palavra. O noun, ele, para descrever alguma coisa da vontade. Então, eu posso também estar falando sobre, por exemplo, o testamento de alguém. Então, eu estou falando dos desejos, a vontade de alguém. Então, it's of my will to do this and be approved by God. É da minha vontade, do meu querer fazer isto. Ok? Então, what God's will is. Então, esse will aqui não é o modal verb will, mas sim a vontade, o querer, o desejo. No caso de Deus. Ok? Ficou claro? Ficou claro? A questão aqui do will, ele vai vir tanto quanto a ideia de jogar o verbo para o futuro, quanto a ideia de will. Pode ser que surjam perguntas como, mas como eu vou saber a diferença? Bora lá. Primeiro, para ser um modal verb, ele vai vir após uma pessoa e antes de um verbo, que é o caso ali, you will be. Se for uma pergunta, ele vem lá na frente da pessoa. Will you be? E aí fez a pergunta. Tá, ok? Quando eu me falo de will como desejo, vontade de alguma coisa, a posição dele na frase vai estar como assim? No caso do God's will, descrevendo uma situação do possessivo, ou simplesmente sem a inversão, onde eu estou falando, que nem o exemplo que eu dei. It's my will, é da minha vontade. It's of my will, é da minha vontade, é da vontade de alguém. Então, esse will vai mais para meio ou fim de frase, ok? Ficou alguma dúvida em relação ao will quando ele não está como modal verb, então, quando ele não está jogando o verbo para o futuro? Dei uma acelerada aqui porque eu fiquei sem uma conexão por uns minutos, uns segundos, né? Na verdade, foram segundos. Mas parecia até muito tempo. Let's keep going.
What God's will is. Então, houve inversão também aqui no inglês do is. What is God's will seria uma possibilidade. Mas houve a inversão aqui, porque a ideia seria no nosso português, inclusive, deve estar como 2 pontos aqui. Tipo, o que a vontade de Deus é 2 pontos. Eu só inverti na hora da tradução. Os dois estão corretos. His good, pleasing, and perfect will. Sua, verso bem conhecido. Boa, pleasing, agradável. Inclusive, a gente viu agradável recente, né? Pleasing. E perfeita. Will aqui de novo. Vontade ou desejo. Pleasing é aquele mesmo do please, do por favor. Porém, aqui a gente está como verbo de desejar algo. Algo que é satisfatório. Algo para... Quando eu faço please, então, para me satisfazer, seria a ideia. Então, algo que é pleasing é algo que satisfaz. Então, possibilidade de tradução, a gente tem o agradável ou algo também satisfatório. Tá ok? Deixa eu até colocar aqui. Na verdade, eu sou boa, satisfatória, né? Vontade. Seria o português, equivalente aqui. Então, recapitulando, nós temos Romans 12:2, NIV, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Então, vamos lá. Relembrando que nós temos aqui renewing com ing, a gente está falando sobre um verbo, uma ação após uma preposition. É um verbo que está sozinho, uma ação. Essa ação vai entrar ing, ok? Esse will daqui é o modal verb. Já o de baixo, a gente tem como vontade, querer ou desejo. Let's keep going. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, ok? Passou. Então, bora para conexão. Connection. O que normalmente a nossa alma faz? Ela quer se conformar com alguma situação. Ela quer o comodismo. Ela quer seguir os padrões desse mundo, seguir o que é cômodo, o que tá no dia a dia. Ela normalmente vai se comparar e vai se ligar ao medo de alguma coisa. Já a palavra, a Bíblia, e o que eu ensino aqui, traz um pouquinho, já nos ensina algo um pouco diferente. Que ao invés de você se conformar, você precisa ser transformado. Então, a Bíblia nos ensina sobre a transformação da nossa alma, da gente não deixar a nossa carne vencer, a nossa alma, a nossa natureza humana vencer, mas ser transformados pelo Espírito. Tá ok? E quando a gente pode trazer isso aqui para o inglês? A gente não pode deixar com que a nossa conformidade, nosso dia a dia, a nossa vontade de ficar à vontade, nos impeça de sentar e estudar, nos impeça de querer ser transformado e alcançar a fluência. A mesma coisa a gente pode trazer aqui para a renovação da mente. Então, o padrão do mundo, ele quer que a gente siga de uma forma. Mas, se a gente quer alcançar a excelência em Deus, a gente precisa renovar a nossa mente. Então, a nossa excelência em Deus, que eu digo, por exemplo, é se você tinha costumes antes da sua conversão, que eram maus costumes, por exemplo,
ser briguento, xingar, se irritar com qualquer coisa. A palavra vai nos ensinar a ter paz, a ser sereno, longânimo e etc. Faz parte da renovação da mente, quando a gente transforma a nossa alma. No inglês, a gente vai fazer as mudanças de pensamento, as quebras de tabus e pensamentos que normalmente vêm querendo te fazer parar, para você mudar isso e finalmente alcançar a sua fluência. Comparação e medo que normalmente acontece, eu falei no vídeo que saiu ontem no canal, que é muito comum, principalmente quem se deixa levar, fazer comparação, medo, inclusive, na aula ao vivo, a gente também comentou sobre isso, de inglês com música, eu e as alunas que estavam ontem, a gente também falou sobre isso. E aqui a gente vai para a ideia oposta, a gente então tá buscando uma nova identidade, a identidade de em Cristo, sermos mais parecidos com Ele. E isso não faz parte. Comparação, medo não fazem parte dessa nova identidade, que é o que nós vamos falar no verso seguinte. Quer dizer, no verso seguinte é parte disso também. 2 Timothy 1:7, nosso verse 2. 2 Timothy 1:7. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love and self-discipline. Então, bora primeiro para a parte técnica, gramatical, vocabulário, etc. E depois vamos para a interpretação, tanto bíblica quanto interpretação que a gente pode aplicar isso aqui no inglês de vocês também. So let's go. For God did not. Pois, Deus did not give us a spirit of timidity. Deus did not. Não. Que está no passado. Lembrando lá na série de John 1, na aula entre 1 e 3, 2 ou 3 por aí, a gente falou sobre o passado. Did not give us a spirit of timidity. Então, não nos deu. Give, dar, no passado. Opa, não. As, tá ali, nos deu um spirit, um espírito, of, de, timidity. Timidity, timidez, ok? But a spirit of power, mais espírito de poder, power, of love, and self-discipline, amor e self, aquele mesmo do yourself, myself, que vai trazer aquela ideia do mesmo, eu mesmo, você mesmo e etc. Então, self-disciplina aqui também vai trazer aquela ideia do auto, tá ok? Então, autodisciplina, autocontrole, tá ok? Então, self é o que eu trago para si, tá? E eu fiquei agora na dúvida do português. Disciplina. Escrevi errado. Agora tá certo. Disciplina. Autocontrole. Então, toda vez que vocês verem alguma coisa self, tarará, vai para essa ideia do auto. Exemplo, uma palavra que todo mundo conhece, self-service. É onde você se serve. Para vocês?
but a spirit of power, of love, and self-discipline. Prática bíblica. Deus não nos deu um espírito de timidez. Ele não nos chamou para sermos tímidos, para nos empunharmos a sua couraça de justiça, a sua armadura, termos poder sobre este mundo, termos poder sobre nós mesmos, ok? Então, nada do cristão ficar querendo perder o controle de si mesmo, porque não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que um ser renovado, transformado faz. Então, eu sei que às vezes a gente perde o controle, mas não é para isso que a palavra nos ensina. Sendo assim, se você está deixando a timidez, a baixa autoestima, a falta de controle te dominar e fazer com que o seu inglês não avance, tá na hora de mudar isso daí um pouquinho, né? Let's go! Ficou bem claro aqui? Alguém ficou com alguma dúvida técnica, gramatical, vocabulário? Ou queira fazer alguma pergunta, é só colocar nos comentários. Eu tô vendo que vocês estão mais quietinhos hoje. Eu também tô falando rápido, qualquer coisa eu desacelero, me avisem. Que como a live de semana passada ficou um pouquinho longa, eu não quero me estender muito. Mas tô aqui para tirar dúvida de vocês. Ok? No questions? Não deixem a dúvida para depois. Um ponto aqui importante, deixa eu até reforçar isso daqui, tá? Não deixem a dúvida ficar para depois. Se vocês têm alguma dúvida, seja ela qual for, seja qual for a sua dúvida, não leve para casa, seria a ideia. Mas, já que estamos na internet, se vocês estão vendo o vídeo, seja gravação ou seja ao vivo aqui comigo, aproveitem esse momento. Surgiu a dúvida, escrevam, no caso, digitem, tragam essa dúvida. Não deixe para depois, porque se você esquecer, uma dúvida perpétua por muito tempo, às vezes pode se transformar em alguma coisa mais complicado lá na frente. Então, não deixe a timidez, não deixa que as dúvidas fiquem ali na cabeça de vocês, tá ok? Lembrando esse detalhezinho importante. Eu sei que muitos aqui não são disso, mas isso é importante relembrar. Verse 3. Exodus 4, 10 ao 12. 10 to 12. Termo técnico aqui, quem quiser saber. Quando a gente vai falar ao verso tal, to, ok? Exodus 4, chapter 4, verse 10 to 12. Moses, eu citei Moisés no vídeo do introdutório. Moses said to the Lord, pardon your servant, Lord. I have never been eloquent. I'm slow of speech and tongue. The Lord said, I will help you speak. Então, aqui a gente tem o trecho onde Moisés começa a indagar, a querer negociar com Deus. Então, Deus chamou Moisés e Moisés travou. Simplesmente, como dizem, tremeu as pernas ali e não conseguiu. E agora, o que que eu faço? Eu não sei falar. Como é que eu vou cumprir o chamado, o id, se eu não sei falar? Então, Moses said to the Lord. Moisés, português tem acento. Said, passado. Disse. Said, dizer. Said, passado. To the Lord. Ao Senhor. Ou para o Senhor.
Os dois estão corretos na tradução. Pardon your servant. Perdoe. A gente está trazendo aqui de novo uma ação, no caso, não necessariamente um comando, mas aqui é um pedido. Perdoe, estou indo direto ao verbo. Então, imperativo aqui não é não é um mandamento, não é uma proibição, no caso é um pedido. Perdoe your servant, seu servo, Senhor. I have never been eloquent. Vamos lá. I have never, eu nunca been eloquent. Eu nunca fui, eu já vou explicar aqui como se tudo aqui se transformou no fui. Eloquent, eloquente. Aqui facilitou. Mas vamos falar sobre grammar rapidinho aqui. Have never been. Este trechinho aqui é um trecho que está no present perfect. Terror de algumas pessoas. Mas não é tão complicado, tá? Depois que você entende. Present perfect. Quando que a gente usa o present perfect? Eu vou simplificar ao máximo para vocês. A gente vai utilizar o present perfect quando algo começou em algum momento no passado e ainda é fato ou verdade. Vou utilizar o present perfect também quando eu não sei ou eu não cito, fiquei na dúvida, português, quando ocorreu no passado. Então, esses dois pontos principais, tá ok? Para algo que vem permanecendo, é o famoso tem acontecido, ou vem acontecendo, tem acontecido tal coisa. É dentro dessa linha de raciocínio. Alguns casos, o português vai nos permitir fazer a tradução ao pé da letra. Tá? Então, have, ter, tem, eu tenho, nunca sido. Alguns casos dá para fazer a tradução ao pé da letra. Outros fica estranho, como foi o caso aqui. Por isso, o fui encaixa melhor na tradução. Mas a ideia, se vocês verem, I have ou she has, he has, seja com never ou algum outro verbo que vai vir logo em seguida. Deixa eu colocar aqui, ó. A estrutura vai ter pessoa, vai vir have ou has, quando for terceira pessoa do singular, e vai vir um verb que eu chamo de PP, que é o past participle. Então, esse past participle está no particípio. Então, no caso do be, fica been. No caso do go, fica gone. No caso do eat, eaten. E no caso dos verbos regulares, simplesmente é a versão dele mesmo no passado. Tá ok? Porque ele não existe uma terceira versão. Eles simplesmente só repetem ele no passado, que já está colocando. Então, pessoa have ou has, mais o verbo no participle. Vai dar já essa estrutura do present perfect, que eu coloquei aqui, casos que normalmente acontecem. Então, quando Moisés fala, I have never been eloquent, eu nunca fui eloquente. Desde a minha infância até agora, desde que eu me conheço por gente, já fica subentendido nessa frase. Ele não precisa citar quando eu falo I have never been.
já fica subentendido na estrutura que é algo que se iniciou no passado e ainda é fato no presente, nesse tal momento. E aqui embaixo nós temos present simple. I am. I am slow of speech and tongue. Eu sou lento, devagar. Of speech. Of speech, a gente traz para a ideia da fala, a gente pode traduzir como fala. Então, speech é o ato de dialogar, o ato de você se falar, no caso, né? Então, muito comum quando você tem que dar um discurso. Então, é utilizado o speech. Speech é o ato, a fala, discurso. Então, sou lento, devagar, no discurso. Ao discursar, and tongue. Tongue, ao pé da letra, língua, ok? Só que tongue também pode ser língua órgão, língua, opa, língua órgão, língua de linguagem, tá ok? Língua de for coisa literal. Então, a gente tem a ideia do, por exemplo, a linguagem, a fala. Então, ele está falando sobre tanto a ideia discursar quanto falar. Então, ele foi bem específico aqui no inglês, colocou speech and tongue. Então, devagar, lento, no modo de discursar, por exemplo, tem uma pregação, um discurso a fazer, quanto a habilidade geral da fala, da linguagem. Colocou, abrangeu as duas ideias aqui, não apenas uma. The Lord said, I'll help you speak. O Senhor disse, I will help. Aqui voltamos para o will como modal verb, jogando no futuro. O Senhor disse, I will help you speak. Eu vou botar o T, que é uma possibilidade. Help. Ajudarei, ajudar. Well, ajudarei. Speak, falar. Ou eu irei te ajudar a falar. Eu vou te ajudar a falar. Possibilidade de tradução, todas corretas. E aí a escolha de cada um. So, any questions? Até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Grammar. Any questions, people? Espero que o problema técnico que eu tive mais cedo de não conseguir entrar no mesmo link que eu tinha criado mais cedo impediu que outros estivessem aqui ao vivo. Mas coisas acontecem, imprevistos acontecem, né? Detalhes técnicos, alguns que eu ainda quebro a cabeça. Any questions? Alguém ficou com dúvida no present perfect? Slow speech. Aqui nós temos outros temas que, inclusive, está na apostila que eu deixei para vocês. Se tiverem alguma dúvida no processo, podem me perguntar. Algumas coisas eu não citei, mas se surgir a necessidade, a gente fala, ok? Então, bora pro connection. Medo,
não é o mesmo que poder. Perfeccionismo não é o mesmo do que o amor próprio. Agora que eu vi que deu erro aqui, ó. Então, da mesma forma que eu falei lá, ó, que Deus não. Aqui, ó. God did not give a spirit of timidity, but of power, love, and self-discipline. Então, quem tem medo com Moisés não adquire o poder. Mas Deus veio para o problema que Moisés trouxe, Deus trouxe a solução. E aí, o que que ele fez? Ele deixou a timidez, o medo tomar conta? Não, ele simplesmente resolveu mudar a situação, mudar a postura dele. E aí, ele fez aí o que que fez? Todo mundo conhece já a passagem, que abriu o mar vermelho, e foram as 10 pragas e tudo que aconteceu através de Moisés. Porque ele decidiu não deixar a insegurança vencer. Ele decidiu não deixar o medo vencer e paralisar. Perfeccionismo diferente do amor próprio. Então, quando a gente está tentando, dando lugar demais ao perfeccionismo, a gente acha, ah, não, é porque eu gosto de tudo certinho, tudo muito certinho. A gente acaba, às vezes, deixando de fazer alguma coisa. E, às vezes, essa coisa que a gente está deixando de fazer é algo que vai nos fazer bem, que vai ser melhor para o nosso futuro. Então, não façam isso. Eu falo por experiência própria, tá? De querer ser muito detalhista em algumas vezes e simplesmente isso nos impede de simplesmente prosseguir, continuar e alcançar o que a gente realmente precisa alcançar. Trecho aqui. Da mesma forma que a mente precisa ser renovada, o inglês também precisa ser praticado sem medo. Então, assim como vocês buscam, se aprofundam nas escrituras, assim também deixem elas falarem com vocês, para que vocês sejam transformados também na fluência. Extra information, transform. A gente tem aqui o som transform. Opa. Errei. Agora voltei. Transform, verb, meaning to change, complete form, nature, character. In Romans 12:2, Paul uses it in the passive voice, be transformed, implying that God does the work as we cooperate through renewing our minds. Então, a gente está usando aqui a passive voice, aqui é uma informação extra para vocês. Ou quando a gente, em vez de falar eu faço isso, a gente está colocando tal coisa é feita. Estou simplificando. Então, ative, eu faço. Exemplo, eu faço comida. Passive, a comida toma ali o palco e se transforma no personagem principal. A comida foi feita. É o passivo. É ok? Quando a coisa que é feita toma ali a prioridade e a pessoa que fez some de cena. Tá ok? Isso nada mais é que é o passivo. Então, transform foi o caso. Be transformed. Be transformed by the renewing of a mind. Romans 12:2. Então, a gente tem uma transformação espiritual aqui. Trazendo para o pessoal, learning a language transforms how you think. Então, aprender uma língua, ela muda como você pensa. Inclusive, é bem comum, há estudos sobre isso, a gente dizer que a gente tem mais do que uma personalidade, dependendo da língua que você fala. Só que eu gosto de pensar o seguinte: se a gente está aprendendo o inglês, no caso aqui, com as mesmas fontes, com as mesmas coisas que você gosta na sua língua materna, a sua identidade vai permanecer a mesma. Não vai mudar, você não vai mudar a sua identidade, você não vai ter uma dupla personalidade só porque você aprendeu uma nova língua. Você vai continuar sendo quem você é a partir do momento em que você aprende a língua, a nova língua, buscando ainda as mesmas coisas e os mesmos interesses
que você já é na sua língua materna, na sua L1. Passive construction. She was transformed by the experience. Então, eu posso falar, tipo, I transform, I was transformed. E aí, a gente traz para o passive. Resumindo, muito comum aqui usar o verbo to be, seja no presente, no infinitivo ou no passado. E aí, o verbo de ação vai para o participle, para dizendo que algo foi feito, por exemplo, e aí muda a ordem aí da titularidade, vamos dizer assim. Any questions? Let me know. Your mind is not your enemy. It's the battlefield where God renews you. Então, a mente, a alma de vocês, ela não é a sua inimiga. Apesar de eu ter usado bastante alguns títulos, algumas coisas, trazendo como se ela fosse o vilão da história, ela não é a sua inimiga. A partir do momento em que vocês sabem como lidar com ela, ela vai vir para te ajudar e não para te derrotar e te paralisar. Instructions, bora para as instruções e desafio. Speak Romans 12:2, Timothy 1:7 out loud today. Então, bora para o hoje. Falem, leiam, no caso, em voz alta. Write. What does renewing your mind look like for you? Então, aqui é uma prática de escrita. Escrevam o que a renovação da mente significa para você em inglês. Aí vocês vão botar a cabecinha, a cascola de vocês para pensar em inglês nessa questão. Então, é aquele momento de vocês se aprofundarem no versículo, mas é em inglês. Bora pro devocional de vocês em inglês. Use transformed Timothy in a sentence this week. Vocês têm duas palavras aí novas para vocês, talvez. Transform, Timothy, e colocar isso para o uso. Coloquem em uma frase. Tragam para o uso, para a prática real no que vocês forem precisar, seja durante a semana escrevendo alguma coisa, seja no momento de conversation, seja em alguma aula, fazendo alguma prática do inglês de vocês. Qualquer dúvidas, let me know. E aqui, claro, quem tá comigo, quem não tá comigo, que tá assistindo a gravação, fica um convite para continuar acompanhando a série. Então, nós já vimos corpo. Essa semana estamos na alma. Semana que vem estaremos vendo o espírito. Então, temos aí a nossa trindade de quem nós somos, segundo a Bíblia. Nós somos em Deus, sendo aplicados para o estudo de inglês de vocês. Então, eu estou me aprofundando nisso daí, uma forma diferente, talvez, uma releitura, para vocês aplicarem no desbloqueio da fluência de vocês, no desbloqueio do inglês. Se vocês querem continuar a aprender um pouquinho mais, eu vou convidar também quem está aqui comigo e quem vai assistir também depois. Faça parte do Kit Fluency, assista ao Kit Fluency. Eu vou deixar o link aqui. Lá é onde vocês vão aprender isso e um pouquinho mais do que eu falo aqui também, de como vocês podem transformar os estudos de vocês em momento prático. Inclusive, temos aqui na Janete e a Lenice, eu acho que já começou a assistir, Janete já assistiu o Kit Fluency, e elas, inclusive, tem depoimento da Janete, inclusive, lá no site. Então, vale a pena quem quer desbloquear os estudos, assistir o Kit Fluency. É baratinho, dá menos de... dá uns R$ 15 por mês, ok? So, fica aí esse convite. Nos cards aqui eu vou deixar os próximos vídeos e a trilha, a playlist anterior de todos os vídeos da nossa série também. Thank you for your presence. Thank you for your trust. People, vejo vocês na nossa próxima live. Semana que vem um aviso importante. Nós estamos em época
de Copa. Então, os dias que tiver o jogo do Brasil, se calhar, eu sei que tem um dia, não sei se é semana que vem ou na outra, que a nossa live vai calhar na data do jogo do Brasil, então eu vou precisar reagendar. Isso aqui é importante. No dia que o Brasil for jogar, e se for continuar passando as finais e tal, e calhar com o dia da live, nós vamos precisar reagendar, realocar para outro dia da semana. Tá ok? Isso eu não poderia deixar de falar aqui também. So, agora sim. That's it for today. Qualquer coisa, deixa nos comentários que eu tiro dúvida aqui. E as frases de desafio também deixem para mim aqui que eu posso estar dando uma olhada, revisada e corrigida, se necessário. See you!